Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2020. Aqui quem fala é Pablo Couto e nesse primeiro episódio, nós do Nós da Nutrição estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. E hoje nós trazemos uma entrevista com a Aline. A Aline, ela desenvolveu uma tese de mestrado muito interessante e a gente pensou em conversar com ela sobre o assunto e sobre como foi o desenvolvimento da tese dela para trazer um pouco de luz a esse tema. O áudio talvez não tenha ficado tão bom, porque, enfim, a gente teve que improvisar o local de gravação, mas eu quero que vocês tentem absorver o máximo possível, porque ficou bem interessante. Todas as indicações a gente vai colocar na postagem, então se vocês tiverem interesse por alguma coisa que ela disse, vai estar lá descrito na publicação. É um prazer estar te recebendo no Nós da Nutrição. A gente já conversou um tempo atrás sobre a possibilidade de a gente gravar um episódio sobre a tua tese de mestrado que tu realizou na URGS, mas tu pode, antes da gente conversar especificamente sobre isso, tu pode contar para nós um pouquinho da tua trajetória, para a gente saber como tu chegou na nutrição, quem tu é, de onde tu veio. Pode começar falando o teu nome completo. Tá, bom dia. Eu sou a Aline Conceição Geroni e é um prazer estar falando para esse projeto tão legal que, de uma certa maneira, eu vi nascer logo que vocês começaram, o IATAI. Então, eu ingressei na nutrição em 2011, eu me formei em 2015-2. Em 2017, eu acabei ingressando no mestrado em educação. E aí, a partir disso, eu tive um outro olhar para a nutrição. Eu comecei a buscar, a encontrar as coisas que eu estava buscando. Quando tu fala mestrado em educação, tu diz especificamente pedagogia ou alguma outra área específica? Sim. Pode explicar um pouquinho melhor? Claro. Então, assim, o PPG Educação, né, o PPG já que já tem bastante tempo, ele tem diversas linhas de pesquisa. Então, eu, por exemplo, fiquei na linha de educação em saúde. Então, sim, ele tem uma pegada pedagógica, mas ele não fica sempre nesse viés. Ele traz muito da filosofia, muito da sociologia, muito das áreas humanas e muito da área social. Ele não fica só na questão pedagógica. Eu, no caso, peguei a linha que era ensino e aprendizagem e, dentro do ensino e aprendizagem, eu fui estudando a educação para a saúde. Então, os modelos... Então, é uma coisa específica para a saúde com um contexto mais da educação, assim. Tem toda a pesquisa com base nos autores da educação, digamos assim. Sim. Então, assim, no caso, eu peguei essa linha, né, ensino e aprendizagem com esse viés, porque o meu orientador, que é o Ricardo Burgsessin, ele vem da saúde coletiva. Então, ele já vem da saúde. É um educador que vem, é um orientador que vem da área da saúde. Então, ele já trabalha há muitos anos já com a área da educação, mas sempre pesquisando para a área da saúde. Então, a gente utilizou bem esse viés, né? E aí a gente, claro que eu conheci muitos autores da filosofia, como Foucault, que é um dos autores que é muito abordado dentro da educação. Conheci outros autores também, porque eu acabei andando por outras áreas, não só do PPG Edu, mas eu acabei indo para o PPG da psicologia social, onde conheci, por exemplo, Jorge Canguilhem, que traz muito também dessa abordagem da saúde do trabalho, de uma clínica, de práticas clínicas, né? Acabei conhecendo Bourdieu. Então, assim, vários autores que falam da saúde, mas com outro olhar, que é o olhar da educação, não com o olhar da área da saúde, né? Que a gente fica muito no olhar clínico, médico, biomédico, né? Durante a nossa formação da nutrição. Eu tenho um grande interesse, assim, como é que tu chegou no tema da tua pesquisa de mestrado, que é um tema muito relevante, né? Então, eu comecei a minha prática clínica e eu tive uma paciente, que é uma pessoa muito próxima já a mim, fora da minha prática profissional, que me procurou
e um dia me disse assim, me veio com um encaminhamento para emagrecer. Ela é uma pessoa bem gorda e ela chegou assim, olha, eu tô com esse encaminhamento aqui, me mandaram procurar uma nutricionista, eu procurei tudo que eu já conheço. Mas, na verdade, eu não queria emagrecer. Eu tô feliz, eu gosto do meu corpo, eu me aceito, eu sou feliz como eu sou. Só que as pessoas olham pra mim e ficam dizendo que eu tô doente, que eu preciso emagrecer porque eu tô doente. E elas dizem, só que eu não me sinto doente. Eu faço natação, eu faço zumba, eu faço academia, eu me alimento super bem e eu não me sinto doente. E ela assim, então eu tô te procurando pra ver se tu pode me ajudar. E isso daí me deu um start. Eu ia fazer uma outra pesquisa, que eu nem me lembro qual é, e um dia, conversando com o meu orientador, eu comentei com ele isso, e ele disse, é isso aí que nós temos que pesquisar. É essa patologização do corpo gordo. E foi a partir daí que começou a surgir a ideia do projeto de pesquisa, né? Dessa gordofobia que é estrutural. No começo, logo que a gente começou a pesquisar, eu falei, bom, vamos falar da gordofobia e eu queria falar da prática da gordofobia, como a gente, na sociedade, a gente acaba falando. Mas aí eu comecei a me dar conta que eu disse, não, mas eu não quero dar visibilidade para a gordofobia falando do meu lugar de uma pessoa magra que não sofre gordofobia. Eu quero dar visibilidade para quem sofre a gordofobia e de como eles reagem a isso. Da visibilidade a esses corpos, porque esses corpos gordos, eles não têm visibilidade. O impacto da gordofobia no indivíduo. No indivíduo. E foi a partir daí que eu comecei a construir o meu projeto. Eu falo de gordofobia, sim, no mundo virtual, mas a partir da fala do ativismo, da militância, que eles se intitulam de gordoativismo, que é o ativismo gordo. Então eu comecei a buscar, primeiro a gente ia fazer uma etnografia, um recorte, mas aí eu ia ter que conseguir um local, autorização, pessoas que quisessem falar. Bem antropológico, né? Bem antropológico. E meu orientador falou assim, mas a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é as redes sociais, que a militância está ali, eles estão ali militando, falando, vamos utilizar, porque tu vai conseguir um leque muito maior. Então a gente partiu daí, desse gordativismo virtual, de como essas pessoas militam nas redes sociais, mostrando que seus corpos são capazes, mostrando que seus corpos são felizes, têm potência e principalmente o que eles querem, na verdade, eles não querem que as pessoas vejam os seus corpos como corpos doentes. As pessoas entendam que há, como eu falo, uma pluralidade de corpos no mundo e que todos eles sejam bem-vindos. Eles querem respeito pela maneira que eles escolheram viver, pela maneira que eles escolheram existir. Então foi a partir disso que eu comecei a construir o meu projeto de mestrado. O início é um recorte bem interessante, porque dentro do contexto de mídia social, principalmente rede social, e duas redes sociais especificamente falando, que é o Instagram e o Facebook, a gente tem uma idealização de beleza que ela é muito valorizada, né? A gente tem a recompensa por um padrão de beleza dentro dessas duas redes sociais, né, especificamente. E então, estritamente nessas redes sociais, pensando agora no que tu está falando, até mesmo essas pessoas que sofrem gordofobia, elas têm uma interação velada, né? Porque olha só, se eu postar uma foto, alguém vai falar alguma coisa. Alguém vai curtir, porque ou não vai curtir, ou vai fazer um comentário e as pessoas vão curtir o comentário. O que de fato, então, eu não vou compartilhar, eu não vou publicar, eu não vou postar. Exatamente, as pessoas acabavam muitas vezes se privando, né, com isso. E aí aconteceu em 2014, de pesquisa, eu me lembro que teve um movimento, e eu acabei me lembrando depois da pesquisa, que foi em 2014, que foi o movimento das gordalícias, que eram atrizes da Globo, que elas sofreram chacota, assim, numa revista. Na verdade, nem foi isso, na verdade, essa parte. Na verdade, tinha uma entrevista, uma matéria que dizia: se você for gordo e for no verão, você for na praia, se enterre na areia e mostre só a sua cabeça. Essa era a matéria da revista. Essa era a matéria da revista. E essas atrizes, elas acabaram resolvendo então protestar contra esse tipo de matéria, onde estava invalidando o corpo gordo de ir para a praia e de usufruir a praia.
Então elas diziam que o corpo pro verão é o corpo que você tem. Então elas fizeram várias fotografias e acabou virando o movimento Gordelicious, que foi um dos primeiros movimentos no Brasil a levantar a questão da gordofobia. E a partir disso foram surgindo outros movimentos, mas nas redes sociais esse movimento acabou pegando muito forte. Porque outras pessoas que também se privavam de ir para a praia de biquíni porque se sentiam ofendidas ou que não postavam uma foto nas redes sociais porque viam comentários, acabaram também se encorajando e aderindo ao movimento. Então, foi um movimento que foi se propagando, ganhando vários adeptos e começou-se então a questionar um pouco esse padrão de beleza que nós temos, um padrão ouro que valoriza a magreza, o corpo magro, o corpo esbelto, como um corpo não só bonito, como também símbolo de saúde. Porque se você olha um corpo super magro, muito dificilmente as pessoas questionam se aquele corpo é saudável. Saudável ou não. Ao contrário de um corpo gordo. O corpo gordo é sempre questionado, é sempre lembrado como é um corpo que tem risco para morbidade, risco para doenças, é um corpo que a sociedade não aceita numa boa. E uma das reivindicações, inclusive, e que eu trago na minha dissertação das pessoas gordas, é exatamente isso, utilizar a palavra gordo. Gordo, não o gordinho, não o fofinho, é gordo. Por quê? Porque é uma característica do corpo. Então, eles trazem muito isso. Vamos utilizar a palavra gordo sem medo, sem receios, sem outros significados. Vamos utilizar a palavra gordo porque é uma característica que nós temos e não tem nada de ruim em ser gordo. Nós somos mais de 6 bilhões de pessoas no planeta. Então, óbvio que vão ter corpos de diversos tamanhos. E uma das coisas que eu faço muito questão de deixar claro na minha dissertação, porque muitos nutricionistas, colegas, amigos vieram me questionar: tu tá romantizando a obesidade, tu tá fazendo apologia à obesidade. E não, na verdade não é isso, não tem como negar que a obesidade é uma doença que sim causa vários transtornos para a saúde pública e para a saúde das pessoas. Mas entender que a obesidade é uma doença e que nem todo corpo gordo é um corpo doente. E que sim, se a gente também tem que fazer uma abordagem a uma pessoa obesa e uma pessoa gorda, a gente também tem que respeitar a autonomia daquela pessoa ali. Respeitar o corpo que ela quer. Simplesmente eu calcular um peso ideal e dizer você tem que perder 20 quilos se de repente ela quer perder 5 e ela vai ficar saudável. Então isso também são abordagens que a gente como nutricionista tem que começar a entender que o ser humano não é um número, ele não é o IMC, ele não é o peso ideal, ele não é o peso que ele tem que alcançar. É um ser humano. Uma das coisas que eu sempre fico pensando quando a gente chega num assunto para conversar sobre gordofobia é uma questão bem relacionada à indústria, porque a gente tem, de uma forma meio nebulosa, um incentivo muito grande da indústria de um consumo exacerbado de comida. A gente tem a indústria colocando muita gordura na comida para ela ficar mais palatável, colocando muito aditivo para ela ficar com um gosto muito mais forte. Tem uma discussão que é paralela, que é essa questão da indústria. A gente tem que chegar num consenso entre a defesa de que o indivíduo ele tem que ser valorizado enquanto um indivíduo gordo, em respeito da própria identidade corporal, e como a gente faz o diálogo para que ele perceba que também não é simplesmente tudo bem, cara, mas a indústria também ela tá fazendo com que tu valorize de uma forma exacerbada um alimento que não é saudável, um alimento que ele vai te fazer muito mal. E eu acho que é muito, muito delicado esse diálogo nesse ponto, assim. Eu acho que muito mais até do que talvez a parte da imagem corporal, porque é uma coisa que não é discutida. Porque, assim, uma das formas, pelo menos a minha percepção, e daí eu posso estar falando até besteira, uma das formas que eu percebo que as pessoas que têm obesidade, que são gordas, elas acessam o prazer, elas têm um prazer muito quantificado pelo paladar, pela comida, sabe? Porque elas têm esse prazer retirado, muitas vezes, de outras formas. Então, esse sentimento de prazer, sentimento de, às vezes, afeto, ele é acessado pela alimentação, né? Então, o quanto que a comida tem de importância para essa pessoa, ela é muito significativa.
muito significativa. Então, como que a gente conversa com as pessoas que estão fazendo essa discussão sobre gordofobia e a indústria enquanto uma entidade opressora e que incentiva a alimentação? A indústria, quando eu digo a indústria mesmo, que é alimento industrializado, né? Eu acho que isso daí que é uma discussão que é muito mais estranha para mim, que eu não sei fazer esse diálogo, que eu acho que a gente poderia daqui a pouco fazer esse diálogo, sabe? Claro. Na verdade, tu está bem correto na tua colocação, sim. A indústria, e não só a de alimento, a farmacêutica que vem com cremes e produtos, a indústria em si, ela retroalimenta essa prática de gordofobia, no momento em que a indústria ela tem um discurso que é um discurso onde ela prega que ou você coma pouco e corra muito e se exercite muito para você ter um corpo saudável, para você ser magro, e ao mesmo tempo ela cada vez mais produz e gera alimentos com pouco valor nutricional. Então, assim, a indústria de alimento lança alimentos esvaziados nutricionalmente e, ao mesmo tempo, a outra indústria da farmacêutica faz você cada vez mais ter meios de compensar aquela alimentação. Então, assim, você se passou hoje, amanhã você corra na academia, você tem esse tal produto para você passar no corpo que reduz medidas, você tem esse tal produto que você ingere e retira gordura do seu corpo. Então, assim, a indústria, no modo geral, ela corrobora muito para que isso aconteça. E é muito difícil, porque é muito difícil lutar contra a indústria. A gente não tem como lutar. O que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas a como lidar com isso. E é muito complicada a questão da alimentação, principalmente para a pessoa gorda, porque há sim uma associação de que todas as pessoas obesas e gordas comem demais. E não necessariamente isso acontece. Não necessariamente são pessoas que comem demais. São pessoas, porque a obesidade a gente sabe que tem N fatores. Exatamente. Múltiplos fatores. Então não necessariamente associado à alimentação. Mas é muito complicado a gente ir contra esse sistema da indústria que é opressor. É muito complicado, a gente mal conseguiu reduzir o açúcar nos alimentos, a gente teve que fazer, os nutricionistas, né, a gente vem com políticas para tentar reduzir o sal, para tentar reduzir o açúcar, e a gente muitas vezes dá com burro na água e a gente não consegue. Então, sim, é uma indústria que retroalimenta isso. Uma das autores que eu li, a Genevieve Hale, ela diz que surgiu uma clínica da obesidade. Por quê? Porque a indústria se beneficiou da obesidade. Sim. Quanto mais as pessoas estão gordas e quanto mais elas vendem a gordura como sendo uma coisa não saudável, mais medicamentos, mais aparelhos, mais alimentos light, zero isso, zero aquilo, eles vendem para as pessoas. Nós, profissionais da saúde, muitas vezes, sem perceber, alimentamos essa indústria. Porque, então, a gente muitas vezes vende em nossas redes sociais, dando dicas de alimentação e tal, e vendendo corpos perfeitos. Muitas vezes, quando a gente posta fotos de antes e depois, a gente mostra como se aquele antes, como se fosse válido depois. Então, assim, a gente também, como profissional da saúde, a gente tem que começar a ter questionamentos e a entender e a tentar não alimentar essa indústria, essa clínica da obesidade, como a Hale diz. Sim, como eu falo, nós somos profissionais da saúde, e a saúde é para todos os corpos, não só para os corpos magros e não só emagrecendo, é para todos os corpos. Então, a gente tem que também ter esse conhecimento, porque senão a gente acaba sendo mais uma peça desse mecanismo que alimenta. Que só gera lucro para o capital e não para o indivíduo que precisa de atenção necessariamente, né? Isso é muito interessante, ainda bem que tem profissionais, pessoas pensando nesse tipo de coisa, porque a gente tem no último Código de Ética dos Nutricionistas um instrumento que veta que o nutricionista especificamente ele faça uso dessa propaganda do antes e o depois, porque o que tu tá estimulando com aquilo? Tá estimulando que as pessoas vão ficar igual àquele corpo, mas como é o corpo daquela pessoa que tá olhando aquilo ali? Será que ela vai conseguir? Será que ela tem tempo dentro da rotina de trabalho dela para conseguir fazer aquilo? Será que ela tem dinheiro para conseguir acessar os instrumentos para conseguir fazer com que aquele corpo chegue naquele mesmo resultado, né? Que doença que ela tem ou que não doença ela tem daqui a pouco que vai facilitar ou dificultar que ela consiga fazer todas as coisas para aquela pessoa ter o mesmo resultado.
Isso foi um avanço, eu acho que no Código de Ética, que foi reformulado recentemente. Eu achei muito bom que colocaram isso, embora a gente saiba que na prática muitas vezes não é respeitado, né? A gente vê muitos colegas fazendo isso. E o que acontece também é que hoje em dia a prática da nutrição não é mais restrito só aos profissionais nutricionistas. A gente vê blogueiros, a gente vê outras pessoas fazendo isso. Porque a gente concorre, nossa profissão concorre com blogueiros, com musas fitness, com pessoas que têm protocolos de emagrecimento em 10, 20 dias, ou faz o que eu faço. Acho que isso também é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes as pessoas acabam, em vez de procurar um profissional como nós, que recebeu uma formação, né, que se especializou para aquilo, acaba procurando uma outra pessoa que não tem um conhecimento fisiológico do metabolismo para dizer como ela vai emagrecer. Mas aquela pessoa, de repente, é a pessoa que tem mais seguidores, ou é a pessoa que, teoricamente, posta mais resultados. Então, isso também, eu acho que é uma coisa que tem que ser cuidada. E aí é que tá a questão, Aline. Eu costumo pensar o seguinte, não necessariamente essa pessoa tenha que emagrecer, né? As pessoas, às vezes, procuram a gente com o intuito de emagrecer, mas ela tá dentro de um contexto que o corpo dela está extremamente saudável e ela não tá nem em sobrepeso, talvez. Ela não tá nem dentro dos padrões clínicos para caracterizar a necessidade de emagrecimento. E é isso que o profissional capacitado, normalmente, ele consegue falar para a pessoa, consegue instruir ela que tu não precisa emagrecer. Talvez tu não precise. Talvez, se tu conseguir, dentro das tuas capacidades físicas, econômicas e mentais, chegar dentro de um patamar X, tu já vai estar muito mais saudável. Se tu conseguir viver dentro desse patamar X, tu já vai estar muito melhor. Então, eu acho que é exatamente esse o pulo do gato que diferencia os profissionais que são super competentes, que são sérios, que têm dedicação, de blogueira fitness, sabe, de programa de emagrecimento, de empresa X, Y, etc., que ele vai te prometer independente de uma análise do teu contexto, independente de quem tu é, sabe? Ele vai olhar pra ti e vai dizer, filhão, tu vai emagrecer tanto. Eu acho que é por isso que a gente tem que denunciar. Se vocês virem qualquer coisa relacionada a alguma promessa de emagrecimento muito mágica, vocês têm vários dispositivos para denunciar dentro dos conselhos regionais, dentro do Conselho Federal. Pode ser que demore, pode ser que aconteça alguma coisa, mas pelo menos deixe isso registrado de alguma forma para que, historicamente, a denúncia tenha sido feita. Sabe? Porque a ação judicial depois pode acontecer com base em denúncias recorrentes que não foram estabelecidas, daí, como foi reiterada a ação, pode ser movida alguma ação por cima disso, sabe? E dentro disso que tu falou, eu faço um parênteses no que tu disse de a pessoa às vezes pode estar gorda e ser saudável. Isso é uma das coisas que é muito questionado, né? Durante a pesquisa eu vi muitos, eu acabei fazendo a minha pesquisa em 3 ambientes virtuais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No Facebook porque é a maior rede, a mais utilizada, então tinha muitas páginas lá de grupos, né, que tratavam sobre isso. No Instagram porque é uma rede visual, né? Então ali o ativismo se mostrava, ele mostrava quem eles eram. Apesar de ser virtual, ele é a encarnação, né? É, exatamente. De tudo. De tudo. E no YouTube, porque o YouTube ele tem muitos canais que tem uma proposição de educar as pessoas. Então eles faziam temas, faziam tópicos. Então, esses ativistas, muitas vezes, um visitava o canal do outro e eles tinham um tópico. Abordavam diversos assuntos, desde história pessoal, desde coisas que aconteceram. E eles tinham uma proposta muito de fazer uma reflexão, né? De como a gente, muitas vezes, acaba agindo sem perceber. Então, eu acabei pegando essas 3 redes. E o que eu via muito, principalmente nos posts do Instagram, eram comentários do tipo: você é saudável, me mostra o seu exame de sangue, você deve ter problema renal, você deve ser diabético, você vai morrer. Isso eram assim. E coisas piores, porque falavam absurdo para essas pessoas. Isso nos comentários? Nos comentários. De uma foto específica, digamos assim. Eu acabei seguindo uma das pessoas que eu segui bastante, que era muito ativista, era a Thaís Carla, que era a bailarina da Anitta. Me lembro quando ela foi no Criança Esperança, 3 anos atrás, assim, foi o auge, ver uma pessoa daquele tamanho, como todo mundo diz, né, daquele tamanho, dançando num balé.
E hoje em dia ela não dança mais pra Anitta, mas ela é bailarina e tal, é casada com uma pessoa magra. Então, assim, ela tem todos os tipos de gordofobias possíveis. Desde porque o marido é magro e ela é gorda, desde porque ela tem uma filha pequena e ela vai morrer e não vai ver a filha crescer. E ela faz yoga, ela dança, ela faz N atividades como qualquer pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal. Mas, ao tempo todo, as pessoas questionam a saúde dela. Não interessa o que ela esteja fazendo, não interessa se ela estiver comendo uma coisa saudável ou se ela estiver fazendo uma posição de yoga. O tempo todo é sobre a saúde. Então, é muito vinculado isso do corpo gordo. Ele tem que provar que ele é saudável. Ele não pode demonstrar que ele é saudável. E não só ela, como outros. As pessoas eram desafiadas. Eu desafio você a postar o seu exame de sangue. Quando você morrer, né, você vai morrer cedo, você não vai cuidar dos seus filhos. O Danilo Gentili é um que foi várias vezes processado e acusado por ser gordofóbico. Então, assim, isso é muito... Dentro da sociedade, na verdade, a gente valida a gordofobia. Porque não há crime para gordofobia. Se só for gordofóbico aquela pessoa, provavelmente não vai sofrer nenhuma punição até que a pessoa me acione. Aquilo ali é validado, ser gordofóbico, falar mal do corpo gordo. E esse era o padrão de respostas, de comentários, na verdade, que tu via nas fotos. Isso se repetia também nos vídeos, por exemplo, no YouTube. Quando tinha... Porque no YouTube tu encontra desde vídeos de como ser saudável, e tem muito conteúdo no YouTube que é, entre aspas, coerente, assim, ele não induz a essa fórmula da magreza, digamos assim, até vídeos que são bem opressivos, sabe? Tu encontrava esse padrão de comentário tanto no vídeo quanto no outro, como é que era? No YouTube, como eu acabei pegando um pouco mais das falas dos vídeos das pessoas abordando o tema específico, né, da militância gorda, o que eu encontrava no YouTube já era um pouco diferente. Eram muitas pessoas se identificando com os relatos dos vídeos. Então eram muitas pessoas, muitas vezes gordas, se identificavam. Eu passei por isso, eu sofro isso, eu também tenho vergonha, eu também não uso roupa branca, eu também não faço tal coisa. No YouTube, sim, tinham alguns comentários, mas ao contrário do Instagram e do Facebook, a maioria eram de pessoas gordas que se identificavam com o que eles estavam falando, porque eram relatos ali. Então, muitas vezes eles diziam, eu também passei por isso, eu também não faço tal coisa. Então, ali eu conseguia ver o quanto as pessoas acabavam se identificando com aquilo ali, que é um pouco diferente do Instagram. No Instagram, muitas pessoas criam perfis falsos só para ir lá e falarem mal, né? Mas no YouTube, não. No YouTube era muito mais pessoas se identificando do que propriamente pessoas criticando. No Facebook e no Instagram, as pessoas eram extremamente agressivas. Eram comentários, assim, que às vezes não davam vontade de ler. Teve uma menina que se suicidou por sofrer gordofobia na escola, uma aluna, Belém do Pará, de 16 anos. Ela sofria gordofobia e ela nem era uma pessoa obesa, ela era uma menina gordinha. E quando ela morreu, eles entraram no Facebook dela e roubaram foto delas e fizeram várias montagens gordofóbicas mesmo depois de ela ter morrido. Dizendo, finalmente agora você vai emagrecer. Dizendo que ela ia ter que ter não sei quantos cachorros para poder enterrar. Enfim, comentários extremamente agressivos. As pessoas não se sentem incomodadas de agredir o outro, mesmo depois que uma pessoa morre. No Instagram e no Facebook, as pessoas realmente têm essa exacerbação de botar a sua opinião sem filtro nenhum, sem se preocupar se vai magoar quem está lendo, se vai magoar a família. Então, isso também foi uma das coisas que a militância no Facebook e no Instagram, ela acaba sendo muito mais ativa, principalmente no Instagram, porque eles respondem esses comentários. Eles não se calam. Eles fazem desses comentários ferramentas de dizer, olha, nós estamos aqui, nós não vamos nos calar, nossos corpos são livres, nossos corpos têm potência, eu também existo no mundo, eu também tenho direito a ter um lugar para sentar num restaurante, eu também tenho direito a poder passar numa catraca, na roleta, porque eles pagam os mesmos impostos, mas eles não têm os mesmos direitos. Eles não têm a acessibilidade que eu tenho, que tu tem, que as pessoas magras têm. Mas eles pagam os mesmos impostos. Então, isso eles trazem muito. Né? Então, cada vez que eles sofriam um comentário, eles iam lá e reivindicavam. Como eles não tinham acessibilidade garantida?
como era chato tu não conseguir ter um cinto de segurança que caiba em você, de tu não poder ir num teatro assistir uma peça porque não tem cadeira, ou se tu quer pedir uma cadeira, tu acaba sofrendo todo um constrangimento. Como eles dizem, como é complicado tu viver num mundo que não foi feito para você, foi feito para pessoas de 70 quilos. Eu costumo dizer que o mundo ele foi feito para pessoas com 1,70, 1,77 no máximo, e para eutróficos, ou com sobrepeso. Passou disso em altura, ou diminuiu isso em altura, caiu muito peso, subiu muito peso, tu já está completamente fora do padrão do que de móvel, padrão de roupa, padrão de automóvel, padrão de qualquer coisa, e tu vai ter que dar o teu pulo aí, tipo, te vira, porque o contexto das coisas ela é tipo umas pessoas muito específicas, assim. E olha que a gente está no Brasil, que a gente tem uma pluralidade enorme de corpos, em alta estatura, peso, etc, e mesmo assim a gente acaba não vendo isso. Mas é interessante, assim, porque eu acho que cada vez mais esse diálogo do impacto psicológico das redes sociais está sendo feito, sabe? A gente tem para outros aspectos, né, também relacionados, como a rede social ela influencia no status psicológico das pessoas, sabe? E como as pessoas se validam em serem desumanas nas redes sociais. E são pessoas, assim, que vai conversar com ela vai ser super... ela vai conversar contigo de boa, tranquilamente, vai falar, vai tentar dialogar. Agora, quando chega no comentário do Facebook, é só patada, xingamento e o que vai pra frente. Eu acho que, em específico, desde o ano passado, a gente está vivendo uma validação ainda maior desse tipo de comportamento, sabe? A gente tem um número expressivo, pelo menos na rede social Twitter, de fakes, né, que são destinados para a defesa de algum grupo político bem específico, que é o grupo político que está em apoio do governo atual, da gestão do Bolsonaro. Então, esse grupo político, uma das formas que eles fazem a defesa de atitudes que eles cometem em sua gestão é da pressão social em mídia social por esses fakes. E a ação desses fakes entrar massivamente nos perfis e comentar xingando. É xingamento. E daí tem a validação, daí tem like, as pessoas gostam. Mas tem um pessoal dizendo no Twitter, assim, deve ter um autor que eu não sei qual é, porque, enfim, não sei, que fala que o diálogo, que ele é mais morno, que ele é tênue, que ele é apaziguador, ele não atrai. Não adianta, tipo, tu postar uma foto no Instagram e dizer, não, tudo bem. O que vai ganhar like é aquela pessoa que tá dizendo que aquela pessoa, não, que é horrível, porque tu é gorda, porque isso, porque aquilo. Porque a outra... Exatamente. A gente vê uma postura que não é que não esteve presente, mas é que ela emergiu com muita força agora que esse novo governo assumiu o controle, né, do Brasil, que é uma postura de aniquilamento de certos corpos. Então, assim, é do corpo gordo, é do corpo negro, é do corpo do índio, é do corpo do pobre. É aniquilamento da mulher. Eles querem diminuir, na verdade não querem diminuir, eles querem aniquilar certos corpos, eles querem invalidar essas resistências. Eles querem acabar com isso. Então a gente vê que para fazer isso, eles emergiram sim nas redes sociais, porque é um espaço democrático, que todo mundo tem acesso, e que é fácil de qualquer pessoa abrir uma conta no Twitter, no Facebook, no Instagram, na rede social que for, abrir uma conta e ir lá e emitir a sua opinião, que muitas vezes é tóxica. Então, os corpos gordos não são corpos válidos. Por quê? Porque o pensamento é, você tem todas as ferramentas para emagrecer, você não emagrece porque você não quer, você é preguiçoso. Você tem tudo, você tem todos os alimentos à disposição, tem todos os cremes à disposição, tem academia à disposição, tem tudo à disposição. Você não caminha porque você é preguiçoso, você não come direito porque você não quer, você é gordo porque você é preguiçoso. Então, é isso que é vendido. Então, por ser preguiçoso, por ser relaxado, que é o termo que eles usam muitas vezes, gordo porque é relaxado, você não merece estar aí. Eu posso acabar com você, porque eu não sou. Porque o meu corpo diz que eu não sou. E assim não é. Assim é, muitas vezes, dos magros com os gordos, dos brancos com os negros, e assim vai indo. Então, esse movimento que surgiu muito forte,
E eles não têm filtro nenhum para poder falar e destilar o veneno deles nas redes sociais. E aí o que acontece? Além de ser tóxico, para quem lê, é tóxico, principalmente para quem vivencia. Muitas vezes eu li os comentários e eu me sentia mal de ler aqueles comentários e pensava, e me colocava no lugar dessas pessoas. Que não é 1 ou 2 comentários, são centenas, são milhares, todos os dias. Porque você não pode postar uma foto fazendo nada, porque vem uma enxurrada de críticas. E principalmente sobre o corpo feminino. O corpo feminino, ele sofre mais opressão desse sistema. Porque o corpo feminino é um corpo que ele tem que ser um corpo visivelmente bonito. A mulher tem que ser visivelmente formosa. A mulher brasileira tem que ter cintura fina, quadris largos. E quem não se encaixa nisso, aquele corpo ele tem que ser corrigido. Então a gente tem uma política de correção dos corpos. E é o tempo todo. Aquele corpo tem que ser corrigido. Aquele corpo, ele não pode ser assim. A mulher não pode ser assim. A mulher não pode se dar o prazer. A mulher, e hoje em dia a gente vê o quê? Muitas vezes essas blogueiras fitness que acabam tendo filhos e em uma semana, um mês, aparecem com corpos esculturais, fazendo com que outras pessoas muitas vezes percam a saúde para atingir aquele ideal de beleza. Mas porque a nossa cultura retroalimenta isso. E muitas vezes elas também estão perdendo a saúde delas, né? Porque assim, muitas delas, o trabalho delas é isso, e o uso de vários instrumentais, vários procedimentos são nocivos, às vezes, para um corpo saudável. Se assemelha à busca de um atleta, aos padrões de um atleta. A gente sabe que os esportes, eles têm uma carga muito pesada para o corpo humano. E essas pessoas que utilizam de procedimentos e de atividade física ao ponto de chegar a quase competir com um atleta, elas também têm uma carga muito pesada em cima do próprio corpo, né? É nocivo. Ela não é a pessoa que acorda de manhã às 7 horas, tem 1 hora de almoço, depois volta e sai só às 6 horas da tarde, tem que pegar um ônibus ou alguma coisa assim, chega 7h30, 8 horas, quando não 9 horas em casa. Não é essa pessoa, ela é a pessoa que passa o dia em função disso. E o dia de domingo a domingo, às vezes. Sabe? Exatamente. E elas têm uma equipe de profissionais à disposição, de treinadores, uma equipe de personal trainer, uma clínica que elas podem fazer procedimentos. E tudo custa muito caro. A gente tem hoje em dia muitos lançamentos, né, na área estética. Mas esses lançamentos não estão acessíveis para toda a população. É para uma minoria. É para um grupo muito seleto de pessoas que tem à disposição. Só que esse grupo seleto de pessoas não posta o que eles estão fazendo para ter aquele corpo. Eles não postam. Então, muitas vezes as pessoas se iludem achando que só indo na academia eu vou ter aquele corpo. Muitas vezes não é. Quando dá resultado, posta resultado. Isso quando dá resultado. Quando dá resultado. Porque muita coisa não dá resultado. Sabe? Porque a vida é muito mais complexa do que simplesmente tu seguir os passos de um ícone da beleza e da estética, da atualidade. Não vai dar. Em geral, não dá. E eu percebo assim que a população tem muito, a nossa cultura ela tem muito problema com a gordura, né? Porque na verdade a gordura ela foi sendo colocada como vilã ao longo da história, né? Se no século XVIII as pessoas gordas eram pessoas nobres, bem vistas, né? Porque eram as pessoas que comiam melhor, então gordura era status social, ser gordo, eram as pessoas que tinham condições, tinham dinheiro para fazer banquetes. Com o passar do tempo, com a virada do século XVIII para o XIX, ao longo do século XIX e século XX, ela foi perdendo. A gordura passou a ser vista como vilã, né? A adiposidade, as pessoas foram eliminando a gordura como se não fosse necessária, como se a gordura denegrisse aquele corpo. Então, assim, a construção do corpo, hoje em dia, é o corpo quanto mais longe de gordura, melhor. E o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas, ícones de beleza, quando tentam se livrar disso, acabam sendo excomungados pela sociedade, né? Recentemente a gente teve o exemplo da Rihanna, que resolveu, tipo, não quero mais, eu quero ser livre, e acabou engordando um pouco mais e está longe de ser uma pessoa gorda, mas que foi super questionada do porquê de fazer isso, indiferente daquela pessoa estar feliz, indiferente de as pessoas verem que ela está saudável, a gordura incomoda, né? Eu coloquei um vídeo quando eu
fiz a minha apresentação, que é um vídeo que marcou muito a minha infância, que era a propaganda do Coscar, que era um chá emagrecedor da década de 90. E que dizia, era um homem gordo e passava mulheres na praia de biquíni e ele dizia, essa não toma Coscac, que era as gordinhas, e as magrinhas ele dizia, essa toma Coscac. Eu falei assim, olha como é, uma pessoa, um homem gordo, se dando o direito de julgar o corpo de outras mulheres. Então, assim, e isso a gente vê até hoje. Porque o homem gordo ainda tem aquela coisa, barriga charmosinha e tal. A mulher, não. A mulher, ela tem que ser impecável. Então, a gente teve a mulher gorda execrada, né? É muito comum tu ver entre os rapazes, entre os guris, tipo, esse cara come muito. Nossa, ele é um troglodita, ele é um animal, come feito um ogro. E isso é um aspecto muito positivo. Nossa, olha, aquele guri vai comer, vai crescer, vai ficar forte. A força aparece junto com a gordura até certo ponto. Quando passa do limite fica feio porque foge muito do padrão. Então se fugiu do status quo da beleza, já acaba sendo estigmatizado. Mas eu acho que a gente pode direcionar para um fechamento, assim. Foi muito legal conversar. E hoje em dia eu tô bem distante das redes sociais, assim, do Facebook, do Instagram. A que eu utilizo mais é o Twitter porque eu acho mais interessante, assim. E talvez não digo que eu vou usar muito também. Quando eu digo que eu uso, eu tô mexendo, sabe? Eu acho que as redes sociais, sim, elas são uma ferramenta importante porque elas dão vozes a muitas pessoas que não tiveram vozes por muito tempo, por muitos anos. Elas surgiram, sim, com uma proposta legal e elas são uma ferramenta muito boas. O ativismo, por exemplo, elas são muito importantes, porque o ativismo, as pessoas gordas, não tinham um lugar na televisão. Não um lugar de respeito. Muitas vezes os gordos na televisão eram ou o gordinho engraçado, ou o gordinho que era homossexual, ou o gordinho que não conseguia namorada e era triste e solitário. Então, as redes sociais vieram para mostrar os gordos reais. Quem são essas pessoas gordas e que elas fazem tudo que nós fazemos, que todo mundo faz. Então, a militância, para a militância, as redes sociais foi muito importante por dar voz. Ao mesmo tempo, é um preço caro que eles pagam por dar a visibilidade a eles, porque quanto mais visibilidade, mais eles também apoiam. Mas eu percebo a importância que essas redes têm para esse tipo de pessoa que não teria uma voz no cinema, não teria uma voz no teatro, não teria sendo de repente levada a sério se não fosse através do canal do YouTube ou do Instagram. E eu fiquei com um grande aprendizado da minha dissertação, que me faz repensar todos os dias minhas escolhas como uma profissional da nutrição, as minhas escolhas perante o meu próximo, a olhar para a pessoa, a enxergar aquele ser humano e não simplesmente um número, um corpo ou o que aquela pessoa precisa perder ou ganhar, né? Então, hoje em dia, esse meu mestrado me deu uma bagagem de autores diferentes que me ajudaram a enxergar a saúde de uma maneira diferente. Que era o que eu queria, era o que eu precisava. Hoje em dia eu tenho um projeto de voltar para o doutorado. Eu quero sim voltar já na área da saúde, porque eu quero pegar essas ferramentas que eu consegui com autores da psicologia, da filosofia, da sociologia e tantos autores, e junto da saúde construir uma abordagem, uma prática de saúde clínica diferente, que a gente precisa sim repensar. Não só nós da nutrição, acho que todos os profissionais da saúde, a gente precisa sair dessa caixa. Então eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, né, como colegas que entraram em 2011, eu fiquei feliz de reencontrar vocês nesse super projeto, desejo sucesso e estou às ordens sempre. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço por ter vindo. Eu acho que essa discussão, ela dá para esmiuçar muito mais. A gente já está há um bom tempo conversando aqui e a gente vai conversando e vai pensando em outras coisas, né? E eu acho que tem muito pano para manga aí que a gente pode fazer. Se tivesse alguma coisa para indicar. O que eu posso indicar para o pessoal ler? Um autor que eu gostei muito de ler foi Georges Ganguilhem. Ele tem uma abordagem sobre a saúde bem interessante. Eu acabei lendo autores também da antropologia que me ajudaram muito. Mary Douglas também foi uma que eu li. Não posso deixar de dizer para o pessoal não ler Jean-Pierre Poulin. Jean-Pierre Poulin, ele tem um livro que é Sociologia da Obesidade e é muito interessante. Georges Vigarello também, que ele conta das metamorfoses do gordo. Então vai contando toda a construção da gordura e da obesidade ao longo. Então acho que essas seriam as minhas dicas. Poulin, Georges Vigarello e Canguilhem.
Para quem não conhece, são autores que não são da área da saúde, mas são extremamente importantes para a gente entender como é que a gente chegou a essa construção cultural de corpos, de gordura, de saúde. É isso. Ótimo, tá certo. Tá bom. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do quadro Nozes e Vozes, nosso quadro de entrevista. Lembrando que a Aline disponibilizou algumas referências sobre o assunto no nosso site, nosanutrição.com.br. O Nós é Nutrição voltou com a temporada de 2020. Tem algum assunto ou alguém para nos indicar para uma entrevista? Manda pra gente. A gente tá em todas as redes sociais como Nós é Nutrição, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, estamos por tudo. E também pode conversar com a gente por e-mail em contato@nosanutrição.com.br. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio.